Como ter uma vida vitoriosa é o título da lição 11, classe dos juvenis. A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Dominical. Eu sou o professor Denis Pereira e é um prazer tê-los aqui. Sou presbítero na de Belém, Campinas, São Paulo. Atuo há mais de 25 anos com jovens e adolescentes na igreja e semanalmente estamos por aqui. Pegue Bíblia, revista, papel, caneta, vamos juntos preparar mais esta aula da Escola Dominical. Enquanto você pega aí sua Bíblia, revista, papel, caneta, aqui na descrição do vídeo tem minhas redes sociais, tá? Você acompanha aqui o nosso ministério, Instagram, TikTok, palavra, as nossas viagens, ministrando aí a palavra de Deus. Você encontra também links aqui do meu WhatsApp. Temos 6 grupos de professores no WhatsApp, semanalmente interagindo para preparar a aula da semana. Você encontra aqui também o primeiro link, que é um link muito especial, que é do treinamento Transforme Suas Aulas. Um treinamento inédito para ajudar você a desenvolver o seu trabalho, o seu ministério como professor na Escola Dominical. Nesse treinamento eu te ajudarei na preparação de aula, no planejamento de aula, na aplicação da aula, que é ajudar o aluno a colocar em prática o que aprende na sala de aula no seu dia a dia. Também vou te ajudar com técnicas e estratégias para tornar a sua aula ainda mais interessante. Tem professor que a aula dele é tão complicada que até o professor se desanima com sua própria aula. Pois eu vou te ajudar com ferramentas, com técnicas muito simples, porém eficientes, para melhorar a sua aula. Ao adquirir o treinamento Transforme Suas Aulas, você vai abençoar a sua vida, os seus alunos e minha vida também, porque ao adquirir, você estará patrocinando o nosso tempo que usamos para preparar as aulas da Escola Dominical. Por isso, clica no primeiro link e já adquira o seu treinamento com 70% de desconto no preço de lançamento. Você vai receber todas as informações e poderá assistir no conforto de sua aula quantas vezes você quiser. Adquira já. Abençoe o teu ministério, os teus alunos e abençoe o nosso trabalho também. Bora para a aula. Como ter uma vida vitoriosa? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Não é? Então a palavra precisa ser escondida, guardada no coração. Ela não pode ficar apenas nos ouvidos, ela precisa descer ao coração. Bom, o princípio do temor a Deus é o primeiro ponto aqui. Mas afinal de contas, o que é temer a Deus? Né? Há um conceito que coloca como medo de alguém ou de alguma coisa. Mas embora temor traga a ideia de medo, significa muito mais, não é que significa também, mas significa muito mais reverência, reconhecimento, submissão. Então eu digo que temer a Deus é reconhecê-lo como a autoridade das nossas vidas. Muitas pessoas querem Jesus como Senhor, ou melhor, como Salvador, mas não como Senhor. Como Senhor, Jesus é amado. Como Senhor, Jesus é recebido. Oh, meu Deus do céu. Como Salvador, ele é amado. Como Salvador, ele é recebido. Como Senhor, ele é obedecido. E não dá simplesmente para aceitá-lo como Salvador. É preciso aceitá-lo também como Senhor, que significa temê-lo, que significa obedecê-lo, que significa viver uma vida para agradá-lo em primeiro lugar. Por isso que temer a Deus é estar submisso à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E aqui ele vai mostrar para nós alguns homens e mulheres que temeram a Deus. Ele vai usar aqui como exemplo, por exemplo, José. José temeu a Deus. Ele estava no Egito, ele poderia, humanamente falando, claro, uma vez que estava isolado, ele poderia fazer o que ele quisesse. Mas ele escolheu agradar a Deus. Por isso que eu quero, nesse primeiro momento, se você quiser escrever, anotar aí,
Temer a Deus é escolher agradar a Deus. Lembra daquele louvor que diz: todo dia o pecado vem e me chama, todo dia vem as tentações e me chama. Então veja, temer a Deus é escolher obedecê-lo todos os dias. Porque todos os dias nós teremos a opção de desobedecê-lo, não é? Então nós devemos escolher agradá-lo, não é? Deixar Deus alegre. Nós temos aqui Neemias, Samuel, Esther, Isaías e muitos outros que escolheram agradar a Deus, que escolheram temer a Deus. Daniel, também lá na Babilônia, Daniel em 8, eles decidiram não se contaminar. O que é isso? Temer a Deus, não é? O temor, vamos lá. O temor a Deus, a diferença entre temor e medo, vamos lá. Qual a diferença entre ter medo de Deus e temer a Deus? Quem tem medo de Deus deixa de fazer alguma coisa por medo do inferno. Quem teme a Deus faz o que é certo porque ama a Deus. Entendeu a diferença? Quem tem medo de Deus evita o errado por medo do inferno. Quem tem medo de Deus evita o errado por medo da ira de Deus. Mas quem teme a Deus, por isso que temer é conhecer a Deus, quem teme a Deus faz o que é certo, porque deseja agradar a Deus, porque ama a Deus, não é? Por isso que a Bíblia diz que o temor a Deus, ele é o princípio da sabedoria. E o que é temer a Deus? Eu gosto dessas linguagens práticas, não é? Temer a Deus é aborrecer o mal. O que é aborrecer o mal de acordo com Provérbios 8 e 13? Vamos ler? Vamos ler nesta versão aqui, para a gente ter um entendimento. Provérbios 8 e 13. Quem teme ao Senhor odeia o mal. O mal. Tá? Então não dá para temer o Senhor e amar a maldade. Não dá. Ok? E não é odeia os maus, é o mal. Não é pessoas, mas atitudes e escolhas maldosas, malignas. Tá? Então aborrecer é odiar o mal. Tá? É se desviar do mal. Se desviar do mal. Nós vivemos um tempo em que o mal está sendo celebrado. Nós vivemos um tempo em que aquilo que é errado, em que a mentira está sendo celebrada. Não é? Mas quem teme a Deus, ele aborrece e se afasta do mal. É também viver em humildade. Mesmo diante de todas as dificuldades da vida, quando o jovem toma a decisão de viver debaixo do temor de Deus, esse jovem desfruta de bênçãos que outros que não se submetem à vontade dele não podem viver. Não é? Então, quem vive em temor a Deus terá uma vida vitoriosa. Nós temos o exemplo aí de José. Não é? Quem olha para a história de José, se nós tirarmos o final da história de José, parece que José está perdido, alguns dizem que ele estava esquecido, mas porque ele temeu ao Senhor, porque ele escolheu temer ao Senhor, ele foi vitorioso, ele foi bem sucedido, não é? Então, temer a Deus. Muito bem. Tópico 2, o princípio da responsabilidade. Cultivando uma vida com disciplina. Alguém disse que a diferença entre uma pessoa de sucesso e a outra que não tem sucesso é que a pessoa bem-sucedida faz todos os dias o que as pessoas sem êxito faz de vez em quando. A palavra para isso é disciplina. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se. Ative aí as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. E não se esqueça de adquirir o nosso treinamento também e abençoar os seus alunos, o seu ministério e a nossa vida também. Então, a diferença entre uma pessoa bem-sucedida e uma pessoa que não é bem-sucedida está na disciplina.
A pessoa que não é bem-sucedida, ela faz de vez em quando aquilo que a pessoa bem-sucedida faz todos os dias, não é? E disciplina é fazer bem feito, o básico, todos os dias. Nós somos, muitas vezes, muito bons em fazer algo extraordinário, uma vez no ano. Mas a pessoa bem-sucedida, ela é boa em fazer o básico todos os dias bem feito. Eu não sei por que aquilo que é básico, é fundamental, foi sendo empobrecido até mesmo no nosso meio. Não é? Por isso que tem uns crentes que não vai nem na escola dominical mais, não vai no culto de doutrina. Culto de doutrina. Aí quando tem um showzão, evento, vai. Ei, é o básico bem feito todos os dias. Então, vida disciplinada em todas as áreas. Então, disciplinada na oração, na leitura da Bíblia, na frequência nos cultos, nos estudos, no lazer, uma vida disciplinada. Quando temos disciplina, também amadurecemos em responsabilidade. Essa palavra disciplina assusta muitas pessoas, inclusive hoje, mas toda pessoa bem-sucedida é uma pessoa disciplinada. Então, o sucesso é resultado da disciplina. Eita! Tá? E o resultado da disciplina é o amadurecimento. Entende? A responsabilidade é com o nosso caráter. Quanto mais cedo assumimos responsabilidades, mais cedo teremos nosso caráter forjado e preparado para os desafios do futuro. Na primeira carta de Paulo ao jovem obreiro Timóteo, há diversas orientações e responsabilidades que ele pede ao jovem pastor. Que ele batalhe a vida espiritual, que exerça a piedade, que persista na leitura, não despreze os dons e cuide de si mesmo e da doutrina. Então Paulo está orientando um jovem, Timóteo ainda é jovem, mas Paulo está dando a ele diretrizes claras para ele ser bem sucedido na sua vida como um todo, não só na sua vida física, mas emocional e espiritual. E você sabe que só a igreja tem interesse, anote o que eu vou dizer agora, só a igreja tem interesse em adolescentes e jovens maduros e fortes espiritual, física e emocionalmente. Para a atual cultura mundana, eu vou fazer até um corte aqui no vídeo aos 12,59. Para a atual cultura mundana, a juventude precisa ser fraca, frágil, máximo, para não se posicionar, para não lutar, batalhar em todas as áreas, física, espiritual e emocionalmente. A atual cultura procura adoecer a todo preço, a qualquer custo, a nossa juventude. E muitas vezes um discurso doentio está sendo ministrado até nos altares. Porque muitos estão olhando para esta geração e dizendo, é a mais doente, é a mais... Quem foi que disse isso? É uma geração linda, é uma geração feliz, é uma geração forte, é uma geração altamente capacitada, só precisa de direcionamento, só precisa de alguém que os ajude a amadurecer, a despertar os seus talentos, e não de gente que fique reforçando as fragilidades que existem, mas junto com elas tem talento, tem graça, tem inteligência, tem alegria. Tem ou não tem? Responde aí para mim nos comentários. Tem ou não tem? Tem, e muito. E como se não bastasse nós vermos isso, a palavra de Deus diz, eu vos escrevi porque sois fortes. Essa é uma geração forte. Quem quer olhar para essa geração como fraca, não consegue enxergar que ela é forte, que ela é resiliente, que ela é resistente. O que precisam é serem direcionados. O que precisam é serem de verdade inspirados, motivados. E nós, enquanto líderes, pregadores, não estamos aqui para usar com eles o mesmo discurso que o mundo usa.
Ah, vocês não conseguem. Ai, se você está sofrendo. Ai, que tristeza. Ai, você é tão depressivo. Não, nós estamos aqui para, com a palavra de Deus, ajudá-los, como Paulo fez com Timóteo, a despertar os seus talentos, suas habilidades e a revelar a força e o poder de Deus que já está na vida deles. É para isso que Deus nos chamou. Muito bom. Tópico 15:22. Tópico 3. O princípio da obediência à palavra de Deus. Veja, primeiro, ler e meditar na palavra. Se para ter uma vida vitoriosa precisamos seguir alguns princípios, um deles é o da obediência às Escrituras. Ler a Bíblia precisa ser um dever e um prazer. A leitura da palavra de Deus abre a nossa mente, alimenta a nossa alma e fortalece o nosso coração. Não é? Aí eles, mas não basta apenas ler, mas meditar. Então, mas ler é o primeiro passo. Ler é o primeiro passo. E não existe apenas ler, porque a palavra é poderosa. Então, ainda que a pessoa apenas leia, a palavra por si só, que é viva e poderosa, vai produzir algum tipo de transformação. Não é? Então, ler, estabelecer ali uma disciplina para ler 3 capítulos por dia, 5 capítulos por dia, começa lendo nos evangelhos, lê os salmos, ler. Guardar e praticar. Por isso que eu digo, primeiro ler, para que é o primeiro passo. Para quê? Para guardar e praticar. Ah, mas não basta ler, tem que guardar e praticar. Aí você desconstrói, você tira da pessoa a vontade de ler. Ah, já que não basta ler, então ler é insignificante. Não, ler é necessário, ler é o primeiro passo. Ok? Não tem como guardar e praticar aquilo que não se lê. Jesus falou sobre aquele que guarda e pratica, e o que não guarda e não pratica a palavra de Deus. Como alguém que edificou a casa sobre a rocha e o outro sobre a areia. Aqui a importância de ler e meditar na palavra de Deus é que muitas vezes a gente pensa que está falando de pessoas que construíram sua casa, aqui em Mateus 7:24, que constroem a sua casa em ambientes diferentes. Mas, na verdade, estas duas pessoas aqui vão construir a casa no mesmo lugar. A diferença está no fundamento. Enquanto um não constrói alicerces profundos, mas ergue as paredes sobre a superfície da areia, o outro cava, abre o alicerce até encontrar terra firme. E então ele começa a erguer a sua casa. Então, quem pratica a palavra de Deus está com a sua vida espiritual, em primeiro lugar, edificada sobre uma rocha e firmada em Deus. Ok? Então, a sua fé está firmada em Deus. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus. Tem muita gente, presta atenção, se afastando da igreja, abandonando a igreja. E isso é reflexo de uma fé que nunca esteve firmada em Deus, que é a rocha firme. Olha o que diz Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Então, a nossa fé precisa estar firmada em Cristo, que é uma rocha. Ele diz para Pedro, olha, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei, falando de si mesmo, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a nossa fé precisa estar firmada, única e exclusivamente em Jesus Cristo. Homens podem nos inspirar, homens podem nos motivar, mas homem algum pode sustentar a nossa fé, porque todos pecaram. Então, por mais bom exemplo que alguém seja de vida, de ministério, há falhas nele, há erros nele ou nela. E, portanto, é um erro tornar alguém fundamento da sua fé. Colocar a sua fé em alguém. Eu sigo Jesus por causa de fulano. Não, eu sigo Jesus por causa de Jesus. Foi ele que morreu por mim, mesmo sem ter pecado. Carregou os meus pecados sobre o madeiro,
perdoou os meus pecados. Portanto, a minha fé está firmada nele, única e exclusivamente nele. E por isso, independente do que aconteça, independente de quem caia ao meu lado, independente de quem mostre suas falhas e imperfeições, o meu olhar está nele. Por isso que Paulo diz em Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Ele diz: irmãos, eu não alcancei ainda, não obtive tudo isso, porque lá na igreja de Filipos, havia lá um grupo de pessoas que se julgava mais crente que os outros, porque praticavam ainda, mesmo estando na igreja, mesmo tendo adentrado ao cristianismo, eles praticavam os rituais judaicos, a circuncisão, a guarda do sábado. Então eles se julgavam mais perfeitos que todo mundo. E aí Paulo escreve e diz: olha, eu não estou dizendo que já obtive esse nível de santidade, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo me conquistou. Aleluia. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, prossigo para o alvo, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. E olha que lindo, Filipenses 1 e 6. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Então, só é possível ter uma fé firme, pujante, permanente, resistente, tendo Jesus como fundamento da nossa fé. E para isso, como conseguimos isso? É por meio da sua poderosa palavra. Amém, meus amigos? Essa foi mais uma aula da Escola Dominical. Obrigado por nos acompanhar. Assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês. Até lá.